Salve enxadristas, tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo da estrutura porco-espinho. Hoje, na nossa parte 2, vamos ver uma partida favorável às pretas. Esta partida foi jogada em 2001 pelo Campeonato Europeu. Partida jogada entre Alexander Galguin contra Alexander Delchev. Vamos ver a partida. Temos aqui Galguin jogando E4, Delchev responde com C5, temos cavalo F3, E6, D4, CD4, cavalo captura D4, cavalo C6, cavalo B5, D6, C4, cavalo F6 batendo em A4, cavalo de 1 C3, A6, cavalo A3, B6, bispo em A2, bispo em B7, roque, bispo em E7, bispo em E3, cavalo em E5, F3, obviamente cavalo E5 permitiu que o bispo B7 junto com o cavalo de F6 pressionassem E4, por isso temos F3, roque, dama D2, dama C7, torre de F D1, lance natural, como vocês viram, as torres preferencialmente devem estar em D1 e C1 nesta posição. Torre de AC8, torre de AC1, temos dama B8. A partir daqui a partida vai começar e as brancas vão seguir os planos naturais com as indicações aqui de seta para vocês. Vamos seguir com dama em E1. A ideia de dama E1 é chegar à casa F2. Neste caso, também era possível para as brancas, por exemplo, seguirem com o lance bispo em F1, com a ideia de dama em F2 também nesta posição. Mas aqui, após dama B8, temos dama E1, bispo em D8. A ideia de bispo D8, como vocês já sabem, é levar o bispo à casa C7 e, junto com a dama que estará em B8, pressionar, a princípio, indiretamente o ponto H2. Com este tipo de posição, as pretas pretendem seguir no futuro com a ruptura D5. Como vocês viram na nossa parte 1, ela é uma das rupturas possíveis para as pretas. Além de B5, também existe a ruptura B5, também deve ser jogada assim com D5, no momento oportuno na partida. Temos aqui dama F2, cavalo de D7. O cavalo volta a D7, assegura a segurança aqui do peão de B6 das pretas, junto com o bispo de D8, e também poderá lutar contra planos, como vocês já sabem, de B4 e ruptura em C5 por parte das brancas. Temos aqui rei H1. O rei vai H1 para ceder a casa G1 à dama. A dama terá a função de proteger o peão de H2 quando o bispo chegar na casa C7, indiretamente com a dama, atacando o ponto H2. Então, bispo em C7, dama em G1, rei H8. Este é o plano que vamos ver agora. Nós sabemos que temos aqui para as pretas ruptura em D5 e a ruptura em B5. E também temos este plano, muito interessante, que vocês, jogadores de porco-espinho, precisam prestar bastante atenção, e os jogadores de brancas também precisam estar atentos à maneira mais correta de enfrentar a sequência das pretas que virá agora. Temos após H8 as brancas jogando o movimento torre C2 e as pretas respondem com torre em G8. Torre em G8 com a ideia de G5, G4 na posição. Importante voltar aqui à posição. Após rei H8, as brancas precisam estar atentas à ideia de torre G8, G5, G4, H5, H4 na posição. De acordo com especialistas na porco-espinho para as brancas ou pretas, eles dizem que a melhor maneira de enfrentar a ideia rei H8, torre G8 e G5 é jogando B4 neste tipo de posição, rompendo em C5 neste momento. Por exemplo, uma sequência nesta posição poderia ser B4, torre G8, cavalo em A4, batendo em B6, como vocês podem ver, com o cavalo e, obviamente, o bispo e a dama, e, ao mesmo tempo, já preparando o C5. Temos aqui, então, bispo em A8, torre em D2, G5, e agora sim teríamos C5 a favor das brancas, o que reduziria a força do ataque das pretas, que vocês vão ver o quão forte é por justamente o jogador de brancas não seguir com o plano que é citado por especialistas na porco-espinho. Vamos voltar à posição. E temos aqui, então, dama G1, rei H8, torre C2, ou seja, as brancas não jogaram B4 aqui. Temos torre G8, torre D2. Notem que o ataque a D2 não vai trazer frutos para as brancas, já que ao ponto D6, perdão, não vai trazer frutos para as brancas,
pois este ponto está bem defendido por dama em B8 e bispo em C7. Por isso, as pretas seguem com G5, temos dama em F2, e agora observem, vocês jogadores de porco-espinho, as manobras feitas, que são manobras padrões para este plano, feitas por Delchev. Torre G6, que guarda a ideia de torre de C, G8 na posição, e ao mesmo tempo a ideia de H5, seguido de G4 também. Temos cavalo em C2, torre de C, G8, H3 para lutar contra o lance H5, e temos H5 chegando na posição com ideia de G4, bispo em D4, ou seja, procurando cravar o cavalo e reduzir a força de G4 na posição. Nesta posição, Delchev responde com torre G7, com a ideia de dama G8, outra ideia da posição. Ele está triplicando as forças aqui das peças pesadas na coluna G para fortalecer o avanço de G4 na posição. Temos aqui B4, um pouco tarde agora a tentativa do Gauguin de tentar romper em C5 nesta posição, já que as pretas já estão muito bem preparadas para o ataque final na ala do rei. Temos dama G8, rei G1 e finalmente, sem perder tempo, G4 jogada aqui por parte do Delchev. Gauguin que seguiu com F toma G4, temos H toma G4, bispo captura G4 na posição. E notem que, obviamente, temos cavalo capturando G4, mas não esqueçam que o bispo de D4 pode capturar G7 nesta posição. Aqui, Delchev respondeu com E5, temos bispo em E3 e, finalmente, cavalo captura G4 na posição. H toma G4, torre toma G4. Notem que o plano jogado pelas pretas na ala do rei é bastante flexível. A ideia de jogar rei H8, torre G8, G5, H5 e G4, dobrando torres na coluna G e a dama também em muitas posições chegando em G8. Se as brancas não tomam medidas imediatas na ala da dama, o que vai ocorrer com elas geralmente é este tipo de ataque. Obviamente, tendo que passar muito tempo defendendo a posição, tentando encontrar soluções para os ataques que são constantes. Temos aqui cavalo em A1 protegendo G2 e um lance muito forte F5 tentando abrir a diagonal, obviamente, do bispo de B7, pressionando o ponto G2. Temos aqui torre captura D6, lance desesperador em busca de complicações e de contra-jogo aqui por parte das brancas, mas agora é um pouco tarde, temos bispo captura D6, torre captura D6 e F4 na posição. Bispo em D2, dama em H7. A ideia de dama H7 é muito forte, é simplesmente torre H4 com a ideia de torre H1 mate. Então temos aqui C5 com tentativa de ruptura, um pouco tarde, B toma C5, B toma C5 e torre H4, ameaçando torre H1 mate, rei F1, bispo captura E4, agora caindo o peão de E dentro desta posição, cavalo captura E4, torre H1 cheque, rei E2, e temos aqui dama E4 cheque, a posição já é sem esperança para o grande mestre Gauguin, aqui ele seguiu com rei D1, temos dama B1 cheque, bispo em C1, dama em B4, torre em D5, Gauguin ainda tenta resistir e Delchev joga o movimento dama 4 e após dama 4, o grande mestre Alexander Gauguin decide abandonar a partida. Esta partida é bastante instrutiva e muito bem conduzida por Alexander Delchev. Um dos grandes problemas da posição, mais uma vez lembrando para vocês, para o Gauguin, por justamente não seguir o plano indicado por experts contra o sistema rei H8, torre G8, G5 e H5. Seguir com contra-jogo imediato via B4 C5, ou seja, criando chances de ruptura contra o ponto C5 na posição, já que acabam agredindo, de certa forma, o centro e a ala da dama das pretas, quebrando as ações do ataque na ala do rei. Por não seguir este plano, Gauguin passou por toda essa dificuldade na partida. Espero que vocês tenham gostado da partida, espero que vocês tenham gostado da análise, espero contar com os likes de vocês para dar aquele apoio ao nosso canal. E vamos seguir ainda com este estudo com uma parte 3 futuramente. Valeu pela presença aqui de vocês, até a próxima.